Pronto? Vamos lá. Boa noite a todos. O pessoal aí que está nos assistindo aí na live. Primeiro, antes de começarmos, compartilha aí, pessoal, o link. Chama aí teu amigo que está sem fazer nada em casa. Aquele que disse que ia assistir, já manda para ele aí. Olha, vem assistir a melhor live que vai acontecer hoje com essas equipes, tá bom? Nós temos aqui a equipe. Vamos falar com 3 equipes, contando 4 com o Potiguar Rocket Design. Vai ser um papo muito interessante e o tema, assim, de extrema importância, que será a importância do projeto estrutural em equipes de foguete modelismo, tá bom? Então, nós vamos abordar temas muito interessantes. A escolha dos materiais é algo, assim, o pessoal de engenharia de materiais aí, já fica de olho, ok? Nosso primeiro bloco, a gente vai convidar a cada um que está aqui para se apresentar. Uma apresentação individual, rápida, objetiva, tá certo? Alguém se habilita a começar? E aí, pessoal? Posso Começa selecionar? eu, né? Então, começa a me apresentar. Vai lá. Vamos lá, boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Matheus, sou o atual presidente e o capitão da equipe Potiguar Rock Design. Faço atualmente engenharia mecânica e quero desde já dizer que para mim é uma alegria estar nesse evento e também compartilhando um pouco das nossas experiências e conhecimento. Também estar recebendo esses outros membros de outras equipes também. E aí? Eu vou começar, certo? Já ia nela? Calma. Não, vai você. Bom, meu nome é Guilherme, eu faço engenharia mecânica na UFRN. Eu sou atualmente o gerente do setor de estruturas e projetos da equipe Potiguar Rocket Design. Tá bom, para mim também é um prazer enorme estar aqui participando pela primeira vez como o host da live. Vou ser bem sincero a vocês, estou um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo. Bom, eu sou Alan Pedro, estou fazendo engenharia mecânica na UFRN também, junto com a Alexandre e Guilherme. Sou membro do setor de estruturas, com o meu gerente Guilherme, e eu tô aqui na live também para transmitir bastante conteúdo e agregar bastante conteúdo com vocês. Então vai ser uma experiência muito importante para todo mundo que estiver acompanhando. Boa noite, pessoal. Pode ir, galera. Eu sou o Bruno Sorban, eu estou no projeto Júpiter junto com o Guilherme Fernandes. E eu entrei no projeto ano passado e é sempre um prazer estar aqui. Então, obrigado pelo convite. E é isso. Bom, agora sim. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos, da equipe Bravo Rocket, de São José dos Campos. Sou chefe de operações e sou integrante da área de estruturas da equipe. E estamos aí, obrigado pela oportunidade de estar aí conversando nesse belo papo que a gente vai ter aí. Bom, agora eu. Boa noite, gente. Eu sou a Carla. Eu sou a capitã da divisão de aeroestruturas e ensaios na Bravo Rocket, em São José dos Campos, da Univap. Eu estou cursando engenharia aeronáutica e espaço. E eu queria agradecer também ao convite. É sempre bom a gente poder conversar e trocar informações sobre essa área que a gente trabalha, né? E é isso. E aí, o pessoal que falta? Guilherme Fernandes, Caio. Olá, boa noite. Meu nome é Caio. Eu sou graduado em Engenharia Mecânica na UFC. E eu entrei no Grupo de Desenvolvimento Aeroespacial, que é o projeto de extensão da mecânica, sobre foguetes, né? E eu estou na mesma equipe do meu amigo aí, Matheus.
e sou gerente da parte de materiais e estruturas de integração da equipe. E agradecendo a todos aí a oportunidade. Bom, gente, boa noite, né? Como o meu querido amigo falou, sou o Matheus, atual gerente de aerodinâmica e recuperação do GEDAI, né? Que é o Grupo de Desenvolvimento Aeroespacial da UFC, do Ceará. E também agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse assunto, né? É muito legal estar aqui, né? Falar sobre o projeto. Bom, boa noite a todos. Sou o Guilherme Fernandes. Entrei na equipe Projeto Júpiter, lá na USP, em 2018, assim como também entrei no curso de Engenharia Civil. Fiz parte por um ano como membro da Aerodinâmica e Estruturas e depois tive a honra de ser gerente de Aerodinâmica e Estruturas também por um ano. Queria dizer também que é uma honra participar aqui da live com vocês e que agradeço muito o convite. Prontinho, todo mundo já foi, é isso. Bom, pessoal, o prazer é nosso, mais uma vez, e dizendo a vocês, de recebê-los aqui. Vai ser uma conversa muito proveitosa, e assim como o Alexandre já falou, o nosso capitão, cada um aqui tem muito a trocar de informação e muito a agregar um ao outro, né? A gente fica extremamente, assim, maravilhado, porque são 4 equipes que estão conversando entre si, conversando sobre o projeto estrutural do foguete, e é algo, compartilhamento de conhecimento, né? Então, muito bom, muito massa. E vamos lá. Primeiro, novamente, galera, pessoal que está assistindo aí, chegamos a 30 pessoas assistindo, vamos colocar esse like aí, hein? Mete o dedo aí no like, vamos lá, pessoal, vamos lá. 30 pessoas assistindo, vamos. Quero ver esse like aí, hein? Pergunta aí no chat, pessoal, podem perguntar, que nós iremos tirar aqui todas as dúvidas. O pessoal aqui sabe tirar qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá bom? Claro, do assunto, né, pessoal? Ok? Vamos continuando aí, apertando no gostei, no like e compartilha o link, tá certo? É isso aí. Pronto, tá subindo. Gostei, tô gostando de ver. Boa. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouco desse bloco, que é extremamente importante e é o principal bloco dessa live, tá bom? A gente vai falar agora sobre os assuntos específicos, como a gente já falou com vocês, vai ser o primeiro, a escolha dos materiais e entre outros, tá bom? Vamos começar aqui com o pessoal da Bravo. O pessoal da Bravo poderia falar sobre o tema? Isso. Você quer falar primeiro, Carla, ou vai eu? Pode ser eu, então. Ok. Então, em questão de escolha de materiais, na Bravo a gente sempre decide primeiro o projeto, o que vai ser o foguete, para que ele vai servir, qual vai ser o propósito, a missão dele. E com isso a gente define, então, as medidas, a questão aerodinâmica do foguete. Isso tudo a nossa divisão é a responsável, questão de aerodinâmica, então o projeto começa com a gente. Depois a gente define as medidas, como que vai ser o diâmetro do foguete, qual que vai ser ogiva, formato e tudo. A gente parte para realmente a escolha de materiais. No geral, a gente, até agora, todos os nossos projetos foram tubos de papelão, tubos de tubo de papel alumínio, que tem um diâmetro mais estreito mesmo, e são mais leves e ao mesmo tempo não são muito frágeis, então eles servem bem o papel dos foguetes que a gente já projetou. A gente já ia começar a trabalhar com foguetes de tubo PVC, porém o corona impediu isso, o avanço desse projeto, mas o projeto todo está basicamente pronto, só faltou executar. Mas é basicamente isso, a gente escolhe, os critérios são peso, resistência e praticidade também, porque para facilitar o nosso trabalho também. Legal, Quer falar mais um interessante. pouquinho, Marcos? Pode ser. A gente usa também
muito material de impressora 3D, então isso é muito importante na hora que a gente for usar, principalmente vai ficar mais barato, mais acessível e também para economizar tempo. O que mais? Acho que é só isso mesmo. Isso tudo depois de fazer simulação em ANSYS ou no próprio SolidWorks mesmo, que também tem, para não perder a coisa mais cara que a gente tem, né? Que não é nem material nem dinheiro, é tempo. E esse é uma das coisas que a gente tenta economizar. E acho que é só isso por enquanto. Interessante, pessoal. A coxa, vocês também fazem com impressão 3D? Você falou sobre a letra, não é? Sim, a gente faz com impressão 3D também, apesar de nos últimos dias antes de entrar em quarentena, a gente estava tentando otimizar ao máximo a ogiva, principalmente em questão de peso e resistência. Por causa a gente trocou de impressora, então era uma nova, então a gente queria testar alguns limites dela. E até que deu certo. A gente conseguiu diminuir o peso dela. A gente projeta tudo no SolidWorks e depois imprime já do jeito que a gente quer. Só que, né, a gente teve que configurar bastante, ver a configuração da impressora nova, mas no geral é assim que a gente faz. Entendi. Legal. Alexandre, tem uma pergunta? Pode fazer. Tenho. É bem rápido. Vocês falaram sobre a questão do papelão, né? Esse primeiro tópico de materiais. E eu queria que vocês escrevessem um pouco melhor. Vocês utilizam, no caso, papelão para a parte da fuselagem mesmo, do estrutural? Isso. É porque não é exatamente papelão, são aqueles tubos. Eu não sei como que chama aqueles de colocar projeto de arquitetura. Então eles são mais resistentes também. Porque também quando o foguete ele é menor, a gente usa os de papel alumínio, porque daí o foguete vai ser pequeno, então não precisa aqueles tubos já entregam uma resistência que a gente precisa. Mas no caso do nosso último projeto, que era o foguete biestágio, a gente usou esse tubo de colocar, eu não sei o nome desse tubo. Tubo fenólico. Isso. Tubo fenólico. E eles serviram muito bem para o projeto. Parece que não é tão resistente, mas todos os testes todos os voos que a gente fez, os testes, eles resistiram muito bem. E é barato e também não é difícil de trabalhar. Legal. O bom também é porque, certamente, no sentido dimensional, deve ser bem interessante, né? Eu acredito que pode conseguir de vários diâmetros e até fazer certas adaptações. O material também fica bem leve. A única questão que eu fiquei com bastante dúvida foi por causa dessa parte de resistência mesmo, que vocês bem falaram aí agora. E aí, com a questão da temperatura, vocês falaram que já tiveram alguns resultados com esses testes e tudo mais, mas em termos de temperatura também não afetou nada o que é que vocês fizeram para impedir a propagação do calor do motor para essa fuselagem feita com esse material de papelão? Então, onde fica o motor a gente faz na impressora 3D, então ele é de plástico, ele não é de papel. E para você derreter aquele plástico, você precisa chegar ali em 200 graus até. E como o motor é um motor de combustível propelente sólido, ele é muito rápido a queima e o tempo que ele vai esquentar, ele pode até chegar em 200 graus, mas não vai ser por muito tempo. E então é praticamente tecnicamente impossível de derreter alguma peça ou com
A carga de ejeção do paraquedas também é em pólvora, mas como também é muito rápido, a carga de ejeção do paraquedas, sim, fica em contato com a parte que é de tubo fenólico, mas como também é uma quantidade pequena e vai ficar pouquíssimo tempo aceso, e então ele esquenta, mas não ao ponto de pegar fogo ou derreter alguma peça. É só se a peça que você fez na impressora 3D tiver muito fina, aí sim você pode ter tipo pontos de micro derretimento ou ela entortar. Mas a gente até então não teve problema de da peça quebrar em volta do motor. Agora o interestágio que a gente desenvolveu, aí esse sim, como estava extremamente em contato com os gases dos motores, esse sim a gente teve alguns problemas por ele ser impresso. Tanto que a gente teve que fazer um revestimento com Resina epox. isso, resina epox, e por E cima cola da tinta resina cerâmica. e Isso. tinta cerâmica. E ali suportou a temperatura dos motores. Uhum. E é Tipo isso. inibidor, né? Tipo inibidor de fibra de vidro. Isso. Oi? Como se fosse um revestimento de um inibidor. Isso. Uhum. Bem rápido agora, só para concluir isso daqui, eu achei bem interessante também isso. Vocês usam também motor de plástico em 3D, né? E falou que chega a aproximadamente 200 graus e é combustível sólido. Qual é o tipo de combustível que vocês usam nos projetos? A gente usa nitrato de potássio com sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha ali, comum que a gente tem. Mas ele foi atendeu melhor ao que a gente precisava, principalmente por se você for trabalhar com um motor de combustível líquido ou híbrido, você tem um motor extremamente mais complexo para trabalhar e dá para começar uma equipe, o melhor é o sólido. E Sim. a gente estava trabalhando bem no começo a gente começou a trabalhar com de pólvora negra, que era um motor comprado em pólvora negra. Aí a gente começou, ele atendeu aos nossos primeiros requisitos de construir um pequeno foguete, só para principalmente para validar o pessoal que estava entrando na equipe, e aí como a gente precisava de um up, aí a gente começou a produzir os nossos motores. Aí a gente passou para nitrato de potássio e sacarose. Tranquilo, obrigado. Muito interessante, pessoal. Legal. Agora vamos lá para o projeto Júpiter. A escolha dos materiais. Oi, boa noite. Então, a gente atualmente está usando principalmente dois, que é fibra de carbono e fibra de vidro numa matriz epóxi, né? A gente acabou migrando para os compósitos porque acabam os esforços sendo muito grandes. E daí a escolha de materiais sempre depende muito do projeto. Então, você tem que levar em consideração quanto você pode gastar sempre. E se você está priorizando massa, está priorizando financeiro, às vezes, por exemplo, você tem um objeto eletrônico que precisa emitir um sinal, onda de rádio, por exemplo, um GPS. E a fibra de carbono não deixa passar, então você acaba optando por outra, fibra de vidro. Às vezes, quer uma propriedade de torção, você puxa um Kevlar, que é um pouco mais incomum, mas acaba usando também. Então, sempre acaba dependendo do foco do seu projeto, que nem a Carla falou. Vocês têm um projeto, sabe o objetivo dele, as necessidades, e daí você adapta. E acho que é esse principal, né? Saber qual que é o foco. Gui? Perfeito, Bruna. Em adição aos materiais compostos, nós utilizamos também bastante ligas metálicas, principalmente em conexões entre diferentes módulos do nosso foguete, especialmente onde tem encaixes de conexões oscadas, que fica um pouco complicado fazer uma análise com composto, trabalhando com parafuso, roscas e, enfim, é sempre um desafio a mais para a gente, e nesse caso as ligas metálicas facilitam um pouco a nossa vida.
Legal, legal, interessante. Isso mesmo. É, um pouco mais para frente a gente vai falar, o PRD vai falar, o Portugal Rocket, e a gente também, nesse ponto, a gente está buscando também melhorar essa parte de laminação, de utilizar fibra de carbono, sabe? Interessante, legal. Agora vamos para a equipe, me desculpe se eu errar o nome, tá certo? Mas se chama Jedi. É isso mesmo? Bem sugestivo. Pronto, perfeito. Vamos lá, pessoal. E aí? Certo, deixa eu apresentar aqui. No caso, eu acho que o que resume bem a melhor escolha de material é que no foguete, o projeto estrutural em si, você precisa ver duas coisas. Que no caso, precisa ser o mais leve possível e precisa desempenhar aquela função muito bem. Então, não adianta você colocar o material leve e ele não desempenhar aquela função, né? Então, basicamente, eu acho que na maioria das equipes de foguete, a gente sobrevive mesmo de compósitos, né? Fibra de vidro, que é a mais barata, é mais fácil de encontrar, é o material principal que a gente utiliza nas fuselagens e tudo mais. Mas a gente também acaba utilizando, por exemplo, perto da eletrônica, que é viável, que não sofra tanta vibração, a gente usa o Tecnil, né? Um material amortecedor, que facilita bastante, né, para proteger a eletrônica. Agora, por exemplo, em partes em que, perto do motor, o próprio motor em si, ele é feito de alumínio, né? Não dá para a gente laminar o motor e tudo mais, não fica tão viável. Então, a gente utiliza o nosso motor de alumínio. Por que o alumínio? Porque é leve, é um metal leve. Aí se preocupa no sentido de, mas em questão dos gases, a temperatura. Como é que vocês cuidam disso, já que o alumínio tem um ponto de fusão não tão alto comparado aos outros metais? A gente utiliza uma fibra cerâmica na parte, por exemplo, no nosso foguete, isso é no nosso foguete híbrido, certo? No foguete híbrido a gente usa uma fibra cerâmica, né, que acaba sendo leve, acaba protegendo, né, da temperatura, tem um ponto de fusão muito alto. Então a gente conseguiu encontrar essa solução para ter materiais leves e que resistam à temperatura, né, no caso do motor. Aí as aletas, por exemplo, são de alumínio, para a gente ter certeza que efeitos como flutter, flambagem não vai destruir as aletas, né, segundo nossos cálculos e tudo mais. E é basicamente assim, são materiais mais comuns, mas a gente precisa saber qual o material mais bem aplicado naquela situação, naquela área, e que ele seja leve, né? Porque o foguete em si, a gente precisa se preocupar com isso, né? A estrutura precisa ter essa preocupação de ser leve. Em foguetes híbridos, normalmente, a massa estrutural do foguete híbrido chega a ser menos de 10% da massa estrutural do foguete. Então, se você tem ali, em alguma parte do foguete, uma massa desnecessária, vamos dizer assim, ela vai consumir energia que a gente poderia estar utilizando, por exemplo, para carregar mais massa na payload, ou para a energia do motor mesmo, em si. Então, queria focar nessa parte. Bom, né? Caio falou basicamente tudo que a gente faz, né, no Jedi. Tem outras ressalvas que no iníciozinho do Jedi a gente também usava papelão, assim, aquele papelão grosso, né? Mas era no início, bem no início, quando não sabia nada do que a gente queria fazer ainda. E a gente fazia pequenos testezinhos com foguetes pequenininhos de papelão. Pra só quando foi em 2018 que a gente começou a realmente fazer os foguetes mais profissionais, assim, com fibra de vidro, né? A gente já usa fibra de vidro desde muito tempo. E o alumínio também, né? Basicamente, dentro do nosso foguete tem fibra de vidro, alumínio, aço e ABS, né? Que é o plástico de impressão 3D. Ou Tecnil também, que é outro plástico. Isso fora o paraquedas, que é de nylon e tal. Mas aí como o cara falou, né, cada parte tem a sua função específica dentro do foguete. E, por exemplo, na parte das aletas, né, que ele falou, que são de alumínio, nem sempre foi de alumínio, antes era de fibra de vidro também. Só que aí, quando a gente migrou para o híbrido, a gente notou que ia precisar se preocupar com o efeito flutter, né, que acontece em foguetes maiores. E a gente teve que pensar em como resolver isso, e estava muito complicado usar fibra de vidro, que
a gente ainda, por mais que a gente use há muito tempo, a gente não tem pleno domínio sobre ele, porque como ele é um material composto, né, ele tem muitas variáveis, a distribuição das fibras e tal. E aí a gente decidiu optar pelo alumínio, que era mais simples de calcular, já que o Flutter por si só já é uma coisa muito complexa. E a gente foi notando que tem muito potencial de pesquisa na parte de estrutura lá na UFC, que é muito importante, principalmente na parte de compostos, né? E é isso aí. Isso mesmo, eu gostei. Com certeza, Matheus. Essa parte de estrutura, composto, é extremamente necessária ser estudada e analisada. E uma pergunta que o Alexandre falou aqui também, fez, que eu até iria fazer, a respeito da fuselagem do Júpiter. É de que mesmo? Bom, na nossa fuselagem a gente usa sempre materiais compósitos, então é a fibra de vidro, na matriz epóxi ou fibra de carbono. E a gente tem essa escolha pelo mesmo motivo que ele é muito leve e muito resistente, mas o Matheus comentou um ponto muito crucial que o material composto ele tem muitas variáveis e é muito difícil você prever exatamente como vai ser, exatamente as propriedades dele. Se você não tomar muito cuidado, não for muito metódico, às vezes você faz 10 ensaios e os 10 ensaios são diferentes. Então, assim, é complexo usar, mas vale muito a pena. Daí, isso na fuselagem. Na ogiva, atualmente a gente vem usando uma mistura de impressão 3D com reforço em fibra de vidro ou de carbono. Assim, depende do financeiro, ou se você tem alguma coisa emitindo sinal de rádio lá dentro. Então, um dos dois. Mas a gente está migrando para usar completamente material compósito. E daí reduz o peso de uma carcaça de plástico que está só ali para dar o formato, né? E nas aletas a gente tem usado também fibra de carbono. E aí é sempre carbono, às vezes com Kevlar para aumentar a resistência à torção. E impedir o flutter, que também já comentaram. Então, é sempre um jogo de quanto você pode gastar, quanto você tem, mas sempre acaba sendo compósitos. Boa, 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 Bruno. Esse jogo aí de quanto você pode gastar, a gente entende bem. É isso mesmo. Sim, para o Jedi, a fuselagem de vocês também, vocês falaram, mas eu nem peguei aqui. É de quê? De vidro. Fibra de vidro, sim. Agora, vocês falaram que a aleta era de alumínio. Como é que Não, vocês não. fazem A letra era de fibra de vidro e agora a gente vai fazer de fibra de alumínio. vidro? Sim, entendi. Então, como vai ser agora a aleta de alumínio, a fixação agora vai ter que mudar. Ou vocês vão mudar a fuselagem também? Já pensaram como é que vai ser? Essa parte o Caio pode explicar muito bem, já que foi ele que projetou a Vai fixação. lá, Caio. Pois realmente teve que mudar. A gente teve que pensar, foi até um pouco difícil, pensar em como é que a gente ia integrar essas aletas, né? Porque não dá. Quando era de fibra de vidro, a aleta dava para laminar por cima da fuselagem, então era uma integração permanente. A gente não precisava tirar a aleta da fuselagem, né? Agora o que é de alumínio não dá para laminar por cima. Então foi projetado, eu que projetei algumas peças, que vai integrar junto com as aletas o motor. São meio que anéis de integração. Tirei a ideia baseada em algumas equipes americanas, elas usam bastante. Depois eu fui atrás da simulação, e esses anéis basicamente vão aguentar muito bem. E teve um bom desempenho. Vai ser, então garantia que vai ser uma boa integração. Uma conclusão que a gente tem na nossa equipe, e acho que todo mundo aqui também já percebeu, é que o foguete ele é basicamente um mix de materiais. A gente percebeu que não tem como fazer a fuselagem só de fibra de vidro. E, inclusive, a aleta a gente está mudando o material também. Então, tudo no foguete vai variar o material. A coifa vai ser no material, a aleta a gente já está fazendo também de alumínio, então não tem como se manter só no material. A gente está sempre buscando mudar isso. Não tem um conforto. Sim, a gente aqui na Bravo também tá querendo mudar o material a gente tá querendo migrar para fibra de carbono, começar a fazer a laminação da fuselagem, né, do tubo do corpo. E aproveitando, a gente gostaria de pegar umas dicas também com vocês mesmos, que eu já vou engatar a pergunta.
Vocês mesmos que fazem todo o processo, a laminação toda, vocês têm um forno para cura ou como que funciona? Acho que E tem um aí? ponto bem interessante que é o tipo de resina que você vai acabar pegando, ou se vai pegar, se você vai misturar na hora, se você usar um pré-impregnado, que são várias categorias que tem. Materiais compostos é bem complexo, tem várias camadas, né? A gente no Júpiter, a gente já fez testes com pré-impregnado, que é um tecido que ele vem misturado com resina de fábrica. Então, você literalmente vai passar em volta do seu molde, né, dar forma nele, e daí você tem que colocar no forno para curar. Só que muitas vezes não adianta ser só um forno, você precisa de alta pressão. Por exemplo, a gente conseguiu precisava de 6 bar de pressão para curar, além da temperatura. Como que você coloca 6 bars? Assim, ou você tem um autoclave disponível, ou você não faz. Então, acaba sendo complicado. E daí a gente acaba sempre não, a gente tenta procurar, mas atualmente está optando por usar uma fibra uma resina epóxi, que ela cura a temperatura ambiente. Então, ali depois que você misturou o endurecedor com a resina, você tem um certo tempo de cura, que é o tempo para você, de certa forma, espalhar a resina. Parece um pouco uma pintura, assim, no caso nos tubos, né? E, e daí, depois de um dia curando, geralmente a gente deixa por segurança, você desmolda e ela já solidificou e se formou um material composto, né? Outra opção muito interessante também é usar a infusão a vácuo, que é a mesma resina, mas daí quando você faz um ambiente a vácuo, quando você puxa, acaba ficando muito próximo da quantidade ideal de resina. Então, você não tem excesso, mas acaba ficando mais leve e muitas vezes mais resistente também. Então, não tem um processo, são vários, né? No Jedi, a gente tem dois métodos principais de laminação, né? Que é a laminação dos tubos da fuselagem e a laminação das aletas. A laminação dos tubos são feitos pela MEI, que é o nosso sistema de materiais, né? E a das aletas era feita por nós da aerodinâmica. E aí, por que era diferente? Porque a aleta é plana, né? É uma chapa, basicamente. Então, o método de laminar é um pouquinho diferente da de tubo. A aleta, a gente pegava as camadas, botava a resina, espalhava, né? Como o Bruno falou. Só que aí, no final, colocava, a gente colocava o laminado, né? Entre dois plásticos de colchão. Aí colocava uma tábua em cima e botava o peso em cima. Essa era a nossa pressão em cima da letra. Como era plana, né, era bem simples, é só botar as chapas, as tábuas em cima da laminado e o peso, deixava um dia, aí no dia seguinte estava bom. Agora, na parte da fuselagem, né, que era mais complicado, aí o cara pode falar direitinho. A ogiva também, ela é parecida com a forma como os tubos são feitos, só que a ogiva, como ela é pontuda, né, a gente faz as camadas como triângulos e vai passando o rolinho de pintura para passar a resina, né, e esperar curar. Outra pergunta da ogiva, por exemplo, vocês têm um molde para fazer, tipo, vocês vão calcular a ogiva e como que vocês vão fazer o molde para ela ficar certinha como vocês calcularam? A gente faz de impressão 3D. Impressão 3D. Antes a ogiva era a própria impressão 3D, né, que a gente fazia. Mas aí quando a gente foi migrar para o híbrido, que a gente decidiu colocar a transmissão de dados e a antena dentro da ogiva, a gente não podia fazer. A gente precisou fazer ele muito mais fino ainda, né, que de ABS era muito grosso. E aí a gente passou a usar o ABS como molde para laminar por cima a fibra de vidro. Do mesmo jeito que é feito com a fuselagem. Só que a fuselagem é com o cano PVC que a gente tem e usa como molde. Né, Caio? Ah, sim. Bacana. Interessante, é bem parecido com o nosso, né, Guilherme? A gente pode até aproveitar também para fazer agora a explicação das nossas escolhas dos materiais e aproveita e fala também de como é que a gente faz a nossa fuselagem e esse nosso processo de fabricação aí. Vai lá, Alan. A gente está sempre buscando desenvolver, sempre melhorar nossa fabricação
da fuselagem, porque a gente tem uns históricos de complicações, sabe? Tem gente fazendo, basicamente, pegando a aleta, no dia de competição, pegando a aleta, fazendo basicamente um ensaio de tração na mão. Então, isso é bem complicado. Fuselagem, a gente tem um problema de deixar como posso dizer, deixar o corpo uniforme, totalmente uniforme, que isso com certeza afeta o foguete. Então, a gente tá buscando fazer uma melhora nesse sentido. E talvez, caso chegue a um ponto de nenhum avanço, a gente faça a mudança do material. Isso mesmo. É por isso que vocês conversando, a gente conversando aqui, a respeito de utilização de fibra de carbono, fibra de vidro, é um dos pontos que a gente está buscando aprimorar bastante. A gente está conversando com professores da universidade, está indo atrás de membros que já trabalharam nessa área, para a gente aprimorar essa área em questão. E também as nossas aletas também eram feitas de fibra de vidro, e agora nós estamos pensando em trocar para alumínio, como já falamos, né? Estamos buscando desenvolver agora um chassi para ficar melhor a parte de colocação de cada coisa, da aviônica e tal. E na aleta em si já iria fixado no chassi em si já iria fixada a aleta. Então a gente está, como é tudo novo, a gente está buscando desenvolver, aprimorar ainda. Então a gente está com muitas dúvidas, isso é normal. E esse papo aqui, essa conversa aqui tá sendo bastante proveitosa. E é isso. Guilherme, Sim, rapidinho, deixa eu só falar também, no setor de propulsão a gente também utiliza, né, a parte de fibra de vidro também. A gente faz fibra de vidro com resina epóxi ou fibra de vidro com resina poliéster. E aí, por exemplo, a gente usava epóxi, mas vimos que a epóxi era um pouco mais cara do que a poliéster. E, no entanto, com a poliéster a gente consegue não ter o mesmo resultado que a epóxi, mas aproximado. Então, a gente migrou para resina poliéster. Então, a resina poliéster mais endurecedor, mais fibra de vidro, a gente forma o que chama de inibidor. E aí, esse nosso inibidor, ao invés de vir externo ao motor, como foi o caso da Bravo, o nosso inibidor ele vem interno ao motor. Então, ele entra também para a parte de projeto de propulsão. Isto é, eu vou ter o meu diâmetro da câmara interna do motor, não é isso? E aí, fora isso, vou ter ainda o diâmetro interno associado ao inibidor, para depois, sim, ser o grão propelente, que a gente utiliza o grão também combustível sólido. Então, essa questão aí de preparação de fibra de vidro, também, até para o inibidor, também é uma realidade que a gente está em constante aprendizado. A exemplo disso, o que é que a gente observou? Alguém falou aqui também sobre a questão das dificuldades quando é um corpo circular, né? Mas foi o Matheus que falou quando é uma chapa, por exemplo, no caso da letra, é algo mais fácil, mas quando é circular tem algumas dificuldades, né? E aí, o que é que a gente fez? A gente está utilizando agora material plástico mesmo, ou seja, aquele papel plástico, para fazer o processo de compressão nesse inibidor. Então, por exemplo, a gente tem um molde de madeira, certo? Que esse molde de madeira vai ter como diâmetro externo o diâmetro interno do inibidor. Então, eu coloco sobre esse molde de madeira a fibra de vidro, junto com a resina poliéster ou com a resina epóxi, faço a distribuição, tento evitar, por exemplo, o que a gente chamou de bolhas de ar, quando aquele material, por exemplo, está bem distribuído, mas tem pontos que não ficou bem distribuído a resina. Então, a gente tenta sempre observar isso para que não forme bolha de ar, e aí depois a gente faz um revestimento com papel plástico mesmo. Passa o papel plástico, força bastante para que aquele material ele se estabilize, né, fique equilibrado longitudinalmente. E aí, por fim, a gente espera também o processo, como o Bruno falou, de aí 24 horas para que ele seque, para que aquele material, depois disso de 24 horas, seja removido do molde, certo? E aí, após isso, que a gente secciona em formato de células. Então, é uma realidade que está diretamente relacionada ao setor de estruturas, estruturalmente falando, né? Porque aí está voltado com isso, mas também estruturalmente falando está relacionado com o setor, por exemplo, de propulsão, porque tem tudo a ver com o motor também, né? Seria isso que eu queria
falar também a respeito do PRD. Muito bom, Alexandre. Acho Pode falar, interessante pode que, falar. tipo, as equipes meio que tem, tipo, umas transições, umas etapas que são comuns para todas as equipes, né? Tipo, as equipes mais novas acabam enfrentando etapas que equipes mais para frente já passaram e acabam sendo muito iguais, né? Enfrentando as mesmas dificuldades e tudo mais. E, por exemplo, laminação manual, que, como foi falado até agora, é uma laminação, é um método muito bom para fazer a fuselagem, só que acaba tendo alguns problemas, né? A parte de uniformidade, a parte de bolha de ar, e a gente acaba tendo que evoluir em alguns processos, né? À medida que a equipe vai evoluindo, esses métodos estão evoluindo também. Então, tipo, a gente já está tentando migrar para infusão a vácuo, né? Que ela já resolve o problema de uniformidade, ela já resolve o problema de bolha de ar, mas ainda é um complexo muito difícil, porque você tem que saber a quantidade certa, bem certa mesmo, de resina, catalisador, porque, por exemplo, os problemas que a gente enfrenta muito é que dependendo do que a gente quer laminar, né? Tipo, a gente está utilizando isso para nosso foguete híbrido, onde tem uma fuselagem maior, onde tem um comprimento maior. Então a gente acaba tendo que laminar peças maiores. E quando a resina vai sendo infiltrada na fibra por causa da diferença de pressão, ela às vezes acaba curando antes de preencher toda a peça. Então são problemas que a gente vai encontrando novo, e pessoas que talvez for migrando para essa área de infusão a vácuo vai encontrar esses problemas, vai ter que resolver. A gente, por exemplo, está tentando resolver com a parceria com laboratórios de química. O professor Diego, maravilhoso, está ajudando muita gente, utilizando práticas científicas e tudo mais, é maravilhoso. Então, é uma dica que eu dou para o pessoal que já tem experiência em laminação manual, já começar a estudar um pouco a vácuo e tudo mais, que é uma ótima solução para os problemas que tem na manual. Perfeito, perfeito, cara. Eu já anotei aqui tudo, hein? Sua dica, show de bola. Seguinte, pessoal. Sim, já batemos já aquela meta, tá certo? Estão com 37 curtidas, 41 pessoas assistindo. Vamos lá, pessoal. Pessoal que ainda não curtiu, tô de olho, tô de olho. Vamos curtindo, vamos curtindo. Deixa também sua pergunta, certo? Lá no chat, que a gente vai fazer ao término, tá bom? Agora vamos passar para um ponto bem importante, o projeto estrutural. Isso aqui é interessante, hein? Vamos modificar um pouco. Vamos agora começar com o pessoal do Jedi. Esse nome é bonito, hein? Jedi. Né? Vamos lá. Sugestivo. Bem pensado, bem pensado. Pois da mesma forma que eu tinha falado na parte de material, quando você vai calcular o projeto estrutural, você tem que ter a noção de que ele precisa ser leve, né? A estrutura não pode interferir na energia que o foguete vai levantar a partir dos motores. Então você precisa encontrar estruturas leves e que façam aquela função efetivamente, né? Então você acaba tendo esse problema, porque quanto mais você quer otimizar a estrutura do seu foguete, mais custos você vai ter. Custos em relação a quê? A materiais novos, materiais melhores, ou a métodos de fabricação mais complicados, ou até hora-trabalho, né? Hora das pessoas cujo o Marcos tinha dito é o nosso tesouro, né? O que a gente tem de mais precioso, que é quanto a gente trabalha. Então a gente precisa ter noção disso, porque um projeto estrutural mal feito pode inviabilizar o foguete todinho, certo? Então, daí vem a importância de ter pessoas que cuidem exatamente para a parte estrutural. Eu já vi que algumas equipes elas não têm tanto foco nessa parte, elas não têm meio que um subsistema, vamos dizer assim, para cuidar dessa parte, meio que eles deixam essa preocupação para depois, e eu garanto que vocês vão encontrar alguns problemas futuramente, porque projeto estrutural precisa ser bem feito, é a base do foguete, é o que você tem ali um motor, você tem ali uma eletrônica, você tem ali um paraquedas, mas eles separados não te dão muita utilidade. Então você precisa de uma estrutura para que una, e unindo tudo isso você tenha um foguete ali, né? Então, isso tudo vem da base do foguete. Então, os cálculos de estruturas, por exemplo, precisa ser feito no começo, quando você está projetando ali do foguete, quando a equipe se reúne para decidir algumas características do foguete. Então, ali está o projeto estrutural, e aí vai se desenvolvendo. Você precisa ter cuidado do que aquela estrutura vai sofrer, não só dentro do foguete, por exemplo, o motor é uma grande fonte de vibração, então você precisa ter cuidado nisso, mas também tem que ter cuidado com a parte externa, onde o foguete vai ser submetido. O foguete vai ser submetido a rajadas, vai ser submetido às forças de cisalhamento, às forças de tração.
Então você precisa ter, assim, aplicar muito bem esse conhecimento estrutural para ter um excelente foguete. Pois é, e complementando mais ainda, né, a explicação do Caio sobre a parte das estruturas que a gente usa, é que não é só a fuselagem do foguete que é a estrutura do foguete, né? Tem outras partes do foguete, como as aletas mesmo, né? E uma coisa que eu acho que ninguém comentou ainda, que são as guias de lançamento, que também são peças estruturais que estão no foguete e que sofrem esforços quando eles vão sair, né? E não só a guia, mas também o trilho de lançamento e a base de lançamento, que é uma coisa extremamente importante, que dá muita dor de cabeça lá no Jedi, né? O pessoal da Mesa sabe como. Confirmo aí muito no Matheus, porque, tipo, o próprio motor tem uma estrutura, né? O próprio motor tem ali o seu projeto estrutural, a própria eletrônica tem ali o seu projeto estrutural, então Sim. tudo tem estrutura. Aí dessa parte que o Matheus comentou, esse subsistema sofre muita desafios. Do nada a gente projeta a estrutura, aí chegam pra gente, a gente mudou o plano, que é novas dimensões, que é novo material. Aí, poxa, a gente vai lançar amanhã e você vem me dizer agora isso. Aí acaba tendo que... Enfim, a gente sempre é o último a tocar no foguete, sempre é o último a fazer nossos métodos mágicos para resolver essas soluções. Mas não só nós, né, que fazemos isso. Mas, enfim, como eu dizia, a parte do projeto da base, ela é completamente interligada com a parte do projeto das guias de lançamento, né? E aí a gente sempre estamos, assim, no Jedi, nós da aerodinâmica e o pessoal da Maker, de materiais, sempre estão conversando entre si, porque a gente faz coisas muito próximas. A gente faz a aleta, a gente faz a ogiva, a gente faz as guias de lançamento, e eles fazem a base, o trilho e a fuselagem, né? Então, tá tudo unido ali mais próximo do que as outras peças. Nós sempre temos que conversar entre si. E aí, na parte do projeto da guia, a gente tem que saber exatamente qual é o trilho que a May quer usar para a gente poder projetar a guia no tamanho certo. Por exemplo, a nossa guia atual, ela é um formato retangular, porque o trilho que foi escolhido para a gente, né, era muito fino, muito pequeno. A gente tinha que projetar a guia de forma que ela aguentasse o peso do foguete quando estivesse parado e a força de atrito quando o foguete estivesse subindo. E isso foi um desafio bem grande para a gente da dinâmica, porque a gente teve que projetar várias coisas que a gente nunca tinha projetado antes. Isso até entra na parte de pesquisa, né? Porque tanto nós, quanto a MEI, quanto todo mundo lá no Jedi tem que aprender alguma coisa nova de projeto para poder projetar. Isso aumenta muito nosso conhecimento como equipe, que vai sendo passado adiante. A gente projeta, faz o desenho no Solid, faz a simulação, né, no ANSYS, ou no Solid também. E a gente valida com cálculos e valida com simulações. E aí isso dá uma satisfação enorme quando a gente faz todo o cálculo, todo o projeto, para no fim a gente ver que o negócio foi validado e só esperar para fabricar. E é muito bom isso. É isso mesmo, dá aquela sensação de alívio quando você está utilizando o ANSYS e ele concluído, tá tudo perfeito, tudo legal, show de bola. É isso aí, é isso mesmo. Legal, galera. Agora vamos lá para o pessoal, o Projeto Júpiter. Bom, concordo bastante com o pessoal do Jedi, que todos eles falaram, a gente entende, sente na pele esses problemas, né? A gente tem um ditado aqui no Júpiter que o gerente de aerodinâmica e estrutura é sempre a última pessoa a dormir antes dos lançamentos, porque, enfim, a qualquer momento alguma coisa pode mudar e você tem que refazer alguns cálculos, refazer a simulação de trajetória, ver se está tudo ok para o lançamento e assim continuar com a operação, né? Bom, eu posso resumir a importância do projeto estrutural. Bom, a maioria das competições exige que o foguete seja lançado e quando ele retorne ao solo, quando ele pouse, ele esteja com uma estrutura estritamente muito parecida com aquilo que foi lançado, né? Então nada pode quebrar, nada pode se romper, não pode soltar no ar. Então eu diria que nasce daí a importância do projeto estrutural, porque se você não tomar cuidado, pode acontecer de alguma coisa despedaçar, o foguete pode perder uma aleta, podem acontecer acidentes, inclusive, isso é bem perigoso. Então, eu diria que é muito importante ter diferentes abordagens para solucionar o problema. Então,
cálculos, métodos analíticos são importantes, principalmente no começo, quando a gente está estimando ainda os principais parâmetros do foguete, fazer algumas continhas preliminares, depois passar, como o pessoal falou, para simulações numéricas, rodar simulações mais complexas, às vezes até buscando fenômenos como a aeroelasticidade, que o pessoal falou de Flutterson, dá para fazer análises bem avançadas, assim, sem gastar muito dinheiro, como, por exemplo, ensaios assim, de túnel de vento, que, enfim, exige bastante custo, né? E tentar também não esquecer dos ensaios experimentais, esses métodos empíricos também são muito importantes. Eu diria que nós, no Projeto Júpiter, nós tentamos sempre manter uma junção desses três pilares, né? Analíticos, numéricos e empíricos, para conseguir sair com um projeto estrutural muito bem feito, né? O pessoal falou bastante aí de peças que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Como falou, as guias de lançamento. Eu já vi muitos problemas em foguetes, assim, o que é muito comum, né? O pessoal monta todo o foguete, vai até o trilho para colocar o foguete para o lançamento, e o foguete não entra no trilho por conta das guias de lançamento. Ou porque o parafuso é maior, ou porque foi feito dimensionamento errado. Uma coisa que é bem comum com a gente também é que no trilho, que a gente, quando faz lançamentos nos Estados Unidos, né? Ele tem aquele estrudado de alumínio que compõe o trilho, ele é principalmente feito com dimensões e medidas imperiais, né? Então a gente vai comprar, se for comprar ou se for fazer, tem que projetar tudo em polegadas, enfim, e chegar lá já preparado. Mas aí quando é um lançamento aqui no Brasil, a gente compramos o nosso estrudado de alumínio também, fazer o nosso próprio trilho, mas aí não é em dimensões imperiais, aí já é sistema métrico, e aí a guia de lançamento que a gente utiliza aqui, a gente não pode utilizar lá, e fica essa questão, a gente não pode se confundir jamais, tomar bastante cuidado. Outro ponto também que é muito importante na questão de choque de abertura de paraquedas, principalmente aí nos paraquedas, chamados paraquedas principais, às vezes são esforços bem grandes e que em questão assim de, muitas vezes, submete ao sistema atração, e uma atração muito rápida, é bem complicado fazer essa simulação. Todo mundo falando de materiais compostos, né, extremamente difícil fazer simulação numérica com material composto, tem muita incerteza, você não sabe o que aconteceu, tem que considerar modos de elasticidade em diferentes direções, é um material não isotrópico, e que deixa o nosso projeto bem complicado, mas que essa, eu diria que é a grande graça, né, do que a gente faz. Eu, pelo menos, aprendi bem mais de estruturas dentro do Júpiter, aprendendo a simular as coisas com o foguete, tentando fazer os cálculos com o foguete, do que propriamente dito na sala de aula, né? Até mesmo porque talvez não seja a realidade da faculdade de vocês, mas pelo menos na Poli a gente não tem um curso de engenharia aeronáutica especificamente, né? Então é muito importante a gente aprender coisas assim dentro da equipe de foguetes que a gente não aprenderia na sala de aula jamais. Se o Bruno quiser complementar. Acho que foi perfeito, né? E, no fundo, acho que eu diria que o mais importante é sempre garantir a segurança de todo mundo que vai estar presente no lançamento. Então, que nada vai explodir, ninguém vai se machucar. E, no final, a gente faz isso para se divertir, aprender. Então, muito importante que isso, de fato, dê certo. Boa, boa. É isso aí, pessoal. Também aqui, no Potiguar Rock, também aqui na UFRN, a gente compartilha da mesma experiência, a gente não tem um curso voltado para essa área, então, também, você falou certo mesmo, Guilherme, a gente aprende mais colocando a mão na massa, no projeto, do que na sala de aula, isso aí é certeza, viu? Agora, o Potiguar Rocket, Alan, fala um pouco aí do projeto estrutural. Só um minuto. É isso mesmo. Sim, Alexandre lembrou um negócio bem interessante. A gente recebeu há pouco tempo a pós-graduação em engenharia aeroespacial. Então, muita pessoa correndo atrás e tal, algo bem novo assim na nossa universidade. Sim. Um ponto que eu não pude deixar de notar e relembrar também é que o setor de estruturas, ele
se a gente parar para pensar direitinho, ele é o setor que faz mais conexão com os outros setores. Ele está, literalmente, ele está bifurcado com outros setores. Então, eu percebi, tive essa experiência, porque eu não me mantenho isolado no setor. Tipo, chega gente falando comigo de outros setores, querendo saber como é que faz, por exemplo, uma coisa para eletrônica, uma coisa para aerodinâmica, que não tem necessariamente algo a ver com o corpo do foguete. Então, eu acho muito importante, eu acho muito interessante essa conexão, essa conversa. E falando, complementando o que o Matheus falou, a gente não trabalha somente com o foguete, a gente também trabalha com a base. Então, cálculo estrutural, o setor estrutural, ele se expande mais ainda. Ele vai para o cálculo do trilho, ele vai para o cálculo da base de lançamento. A gente tem que balancear, saber as vantagens e desvantagens dos materiais. Então, é uma coisa que demanda bastante tempo, é uma coisa bem complexa. Quando a gente fala de tempo, a gente fala também de tempo nosso e tempo computacional. A gente sabe que são inúmeras análises que a gente tem que fazer, não é só análise estrutural, análise vibracional, análise termodinâmica, então é bem interessante. É um dos orgulhos fazer parte do setor de chuteiros. Olha aí, isso aí, é isso mesmo, Alan. Gostei, você pontuou muito bem. E um negócio interessante, como você falou na base de lançamento, eu me lembro do desafio, assim, foi um dos maiores desafios do setor, foi a construção da nossa primeira base para a competição da Cobruf. E foi algo, assim, muito, muito gratificante, quando a gente viu o foguete sendo lançado, e a base que a gente projetou, calculou, e ela suportar, tá lá intacta ainda. Cara, foi uma sensação, uma mistura de sensação de choro com alegria, sabe? Tudo vindo ao mesmo tempo e foi muito bom mesmo. E é aquilo que o Guilherme falou, você aprende mais estando aqui, estando ali no projeto, do que muitas vezes em sala de aula. Isso é muito bom, muito bom. O pessoal que está nos assistindo aí, ó, estruturas aí é bom, viu? O setor de estruturas, eu não sei se é um dos melhores, mas não vou dizer, né? Depois o pessoal me mata. Enfim, sim, pessoal, o Alexandre me lembrou que vai ter um sorteio, tá certo? Então, o pessoal que está assistindo aí, não saia, que vai ter um sorteio. Olha aí, um negócio interessante. Alexandre vai falar um pouco melhor. Fala aí, Alexandre, como é que vai ser? Ok, Guilherme, falou também do setor da estrutura, que eu me senti na vontade de fazer a propaganda de produção aqui também. Tô brincando, vamos lá. Pessoal, tem sorteio, é verdade, e vou dizer aqui algumas regras, ok? E os participantes que estão aqui também na sala de vídeo também podem, assim, participar do sorteio, certo? Vamos lá, ó, o sorteio, qual vai ser o prêmio? Um copo personalizado da Potiguar Rock Design, certo? Um chaveiro personalizado também do Potiguar. E ainda assim um adesivo. Olha só, um sorteio com 3 prêmios. Um copo, chaveiro e adesivo. E ainda mais para hoje, viu? O sorteio é hoje. Então, para concorrer, você precisa seguir algumas etapas. Qual é ela? Curtir a foto. Que foto? Vai lá, corre lá no @Potiguar Rocket Design, no nosso Instagram, certo? Você corre lá, se inscreve no nosso Instagram, e aí você vai buscar por uma foto, que eu acho que é a segunda, ou seja, a penúltima foto do nosso feed. Você vai ter que fazer o seguinte, curtir essa foto, primeiro, curtir a foto. Segundo, marcar um amigo por comentário nessa mesma foto. E terceiro, você tem que seguir o nosso Instagram, @PotiguarRockDesign. Ainda assim, tem uma quarta etapa, que é no YouTube. Então, você tem que comentar, vim pelo Instagram, ou ainda assim, avante PRD durante a live, certo? Então, eu vou repetir novamente aqui, prêmio, copo, chaveiro e adesivo. Para isso, 4 regrinhas básicas, curtir a foto, marcar um amigo por comentário, seguir o Potiguar Rocket Design e comentar no YouTube, vim pelo Instagram ou avante PRD. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo, já estava aí comentando no YouTube, já estava aí comentando no Instagram, já estava aí compartilhando com mais alguém, já estava aí curtindo a nossa live no YouTube, estava aí também contribuindo com essa área que é tão importante. Então, comenta, participa, vai no Instagram, vai no YouTube, não perde tempo para fazer isso, para que você ganhe. Se você não fizer, para mim é melhor que eu ganhe, tá certo? Mas vai lá, participa também. Então, pessoal, o melhor setor aí é o setor de propulsão. Eu vou tirar você da sala, né? Eu vou tirar você da sala.
Ah, é bom saber que é você que ganha, né? Ah, rapaz. Enfim, pessoal, aqui nos comentários do chat a gente tá vendo muitas hashtags. Hashtag AvantePRD e tem uma aqui, hashtag Bravo Rocket, não para. Então vai colocando as hashtags aí das equipes pra gente ir comentando aqui também, viu? Tem bastante aqui, Bravo Rocket não para. É isso aí, é isso aí. É, Alexandre, se você também puder olhar aqui quais são as perguntas também no chat aí pra gente fazer. Esse momento agora vai ser só de perguntas, que a gente, Beleza. se tiver alguma pergunta. Eu vi umas perguntas aqui, elas estão lá em cima. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó, vamos lá. A Issa perguntou: quais componentes vocês usam material impresso? Primeira A pergunta. gente usa ABS, que é um plástico específico para impressão 3D. O nome certo da sigla eu não sei, porque é muito complexo e estranho. Mas é ABS. ABS e o GDA, não é isso? GDA. Jedi. Falando da ABS, falando da ABS, vocês já pesquisaram, já estudaram o uso do PETG também? O outro material para impressão 3D? Não, a gente nunca usou outro material além do ABS. Não que eu saiba, se tiverem usado antes de eu entrar, mas Sim, não usado nenhum material além do ABS. entendi. O resto. Acho que tá travando aí, não. Aqui. Na Bravo, a gente usa outros materiais já. A gente atualmente a gente está trabalhando mais com ABS, mas por causa da nova impressora que ela imprime em ABS, as nossas impressoras antigas já não imprimiam, mas a gente já, na faculdade, a gente tem acesso a outras impressoras, além do próprio laboratório. Então, a gente já trabalhou com Triton, que é um material muito mais resistente tanto a resistência mecânica e resistência térmica. E também já trabalhamos com PLA também, que ele já é mais frágil, não é tão bom de trabalhar quanto o ABS ou o Triton. Mas a gente já chegou a trabalhar com PLA em foguetes menores. E a gente tá tentando ver uma aplicação do filamento solúvel, que é para fazer ogiva. Você lamina a ogiva depois da impressão e passa a peça inteira numa bacia ou num balde com água e sai o filamento e fica lá a ogiva perfeita. Mas a gente ainda não tá vendo se é viável realmente utilizar esse tipo de filamento. Tá subindo uma nova hashtag aqui, hein? Agora é hashtag Voa Júpiter. Olha aí. A Dayana Gomes comentou isso que Carla falou. Ela colocou ABS, PLA e Triton. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Guilherme, Colocando as hashtags aí. tem essa outra Sim. pergunta aí que eu mandei no chat, Guilherme. Deixa eu dar uma olhadinha. Onde eu encontro o manual de motor de foguetes, modelo e plantas dos foguetes? Eita, não é nada, hein? Rapaz. Assim, Mas pode dizer. acho que esse comentário de manual tem um bem interessante que o projeto Júpiter acabou postando nesse ano no NACA sobre fabricação de motores sólidos e a teoria. Então, às vezes você quer procurar alguma coisa assim. Aliás, é um site maravilhoso. Você joga NACA no Google, você já vai achar. E tudo que você precisar para fazer um foguete, basicamente vai ter lá. Então, e ele é feito com contribuição de várias pessoas, então, inclusive nosso. Então, é um dos poucos materiais em português que tem lá, mas interessante, todo mundo consegue acessar. O material do NACA é bem completão, né? No site do NACA tem para parte de motor, tem para parte térmica, tem para parte estrutural e tudo mais, né? Acho que questão de projeto, tipo a planta do foguete, como a pergunta foi, não é bem
não tem bem um manual exato de como que é, tipo, o foguete, porque vai depender do que você quer, do que você vai precisar, de qual que é a sua missão, né? Então, o que é necessário mesmo é você pegar e estudar e se aprofundar nos materiais da ANACA, que são exatamente muito bons. Tem muitos materiais, tem muito mais conteúdo em inglês, né? Ou até em russo, sobre foguetes, né? Mas questão de uma coisa pronta é você mesmo que tem que ir atrás e fazer de acordo com o que você quer, né? Esse que é o maior desafio, né? Tem livros também, né, que ajudam o projeto. Tipo, o Sultan, acho que todo mundo deve ter começado com ele. Então, não é só o projeto mais limpo e seco ali, só para você fazer, mas é interessante também estudar a própria teoria, que ajuda no projeto, né? Temos mais outra pergunta aqui. Agora, as aletas de alumínio serão soldadas? A gente comentou sobre as aletas aqui, o pessoal estava mudando para alumínio. A pergunta que foi feita é essa: vão ser soldadas? No Jedi a gente não vai soldar as aletas de alumínio. A gente vai parafusar elas Uhum. e por sua vez vai estar parafusada na câmara de combustão. Eu acho que é até um risco, né? Fazer a solda das aletas na fixação por conta da deformação. Exatamente. Bom, não tem mais nenhuma pergunta, é isso? Então, vamos lá para a próxima pauta. Vamos falar agora sobre o gerenciamento e tomada de decisão. Isso aqui é importante. Sem gerenciamento, nada anda. Vamos começar com quem ainda não foi primeiro. Vamos começar com o Potiguar. Potiguar Rocket. Alan, fala um pouco aí como é que a gente gerencia. Para a gente gerenciar, a gente vai ter que ter uma decisão. Inicialmente, vai ter um projeto para começar esse gerenciamento. Então, a gente está trabalhando com novas formas de análise, formas de lidar com projetos novos. A gente está tentando aprender a gerenciar direitinho, fazer bem pautado. E acho que um dos principais pontos que todo projeto tem, que não importa a idade, etc., todo ponto que todo projeto tem é a escolha do material, que a gente falou no início da live. É bem importante ter tido isso anotado, tudo isso organizado, porque fica mais fácil de contornar se caso haja com imprevisto, se haja mudança de dimensão. Então, o projeto ele tem que ser bem gerenciado, organizado. É uma coisa que eu estou tentando fazer também, inclusive, independente do tamanho do projeto. Eu estou tentando gerenciar ao máximo para que fique bem detalhado e bem destrinchado, inclusive. Isso aí, isso mesmo. A gente utiliza, eu acho que como todos, o Trello. O Trello é algo assim essencial também. A gente tem buscado agora, como o Alan falou, né, outras plataformas para destrinchar ao máximo cada projeto, esmiuçar ao máximo para que a gente analise por completo cada ponto, do menor ao maior. A gente antes não fazia isso e é algo que a gente está buscando agora colocar na equipe. Então é isso, né? Gerenciamento, sem gerenciamento nada anda. E agora vamos ouvir a equipe da Bravo. Fala aí um pouco. Então, questão de gerenciamento de projeto, para Bravo isso é muito importante. A gente já, no nosso projeto do ano passado, que foi o Foguete Biestágio Terescova, a gente enfrentou muito todas as etapas de todo aquele ciclo PDCA, né, de Plan, Do, PDC, Plan, Do, Check. E nossa, eu lembro isso em português, mas eu não lembro em inglês. Mas enfim, a gente faz, a gente planeja, a gente faz, a gente checa e a gente volta tudo do começo e fica nesse processo. E vendo isso, que a gente ia precisar muito de uma gerência boa de projetos, a gente até tem uma nova integrante na equipe agora que é só focada nisso, que é a Jaqueline. Ela já é engenheira formada
e ela vai ajudar a gente só com todas as partes de projeto, então a gente vai começar a trabalhar com Kanban, também. Uma nova etapa, as novas etapas do projeto agora vão ser, como a nossa divisão de estruturas também é integrada com aerodinâmica e com recuperação e ensaios, então a gente está junto no projeto desde o começo, porque o projeto começa com a gente em questão na parte de aerodinâmica, né? Então, eu acho que é um pouco diferente do que vocês falaram, que vocês meio que pegam o projeto no final para fazer tudo em cima do que o pessoal já deixou definido, mas a gente já tá lá desde o comecinho. E isso ajuda bastante, porque a gente já enfrentou também muitas dessas coisas de última hora e ter que reprojetar a peça do dia para a noite. E, mas então a gente aprendeu bastante com isso. E agora a gente vai fazer basicamente, o projeto vai sair da parte de aerodinâmica, então a gente vai fazer o projeto preliminar, vai passar para tudo que tiver que fazer, dividir eletrônica, dividir com as divisões de eletrônica e de combustão, né? Eles vão falar como que eles vão, o que eles vão ter que fazer, o espaço que eles precisam na estrutura, como que vai funcionar tudo. Aí depois chega pra gente, volta de novo também, né, para aerodinâmica, projeta tudo, passa para estruturas, que vai fazer todas as peças, projetar todas as peças no Solid, no CATIA. O peso, a gente fica constantemente comparando, fazendo simulações com o software. Esqueci o nome dele. Não, A gente usa o OpenRocket, isso. o ANSYS, o Solid, e tem um outro que é muito específico, que eu não me lembro o nome, que é mais o nosso professor que usa, e tudo isso para diminuir o erro no final, porque se você usa só um programa, pode ser que deu um erro ali naquela parte ali que outro programa não ia dar. Então é mais para comparar. A gente sempre faz simulações no OpenRocket e o nosso professor faz nesse outro software dele, e a gente compara as duas. Então, constantemente a gente fica comparando os resultados para ver se a gente está mantendo a linha inicial de projeto. Depois que está basicamente todas as peças e tipo um foguete moldado, pelo menos no computador, a gente já faz testes no ANSYS, já vê como que está a aerodinâmica, como que está resistência estrutural. Depois, se tem qualquer problema, volta de novo para o pessoal que vai projetar de novo. E a gente vai fazendo isso até estar perfeito. Quando está perfeito, aí a gente vai, imprime, fabrica tudo, monta, faz testes. A gente faz muitos ensaios, né? Porque a gente também é responsável por essa parte. Então, testes de separação, para ver se tá, por exemplo, no foguete biestágio, que a gente precisava que os dois estágios, né, separassem, a gente teve que fazer vários testes para ver se essa separação estava sendo suave, se ela não estava causando, se não estava causando vibração de um estágio para o outro. Então, são esses vários detalhezinhos, a gente foi trabalhando muito com o ano passado, com a nossa experiência do ano passado no nosso projeto, que foi o nosso maior projeto até então, né? Que inclusive resultou em 7 artigos da equipe, né? É muito bom falar isso, porque além de fazer um projeto, a gente também fez a parte acadêmica, a gente evoluiu na parte acadêmica. Então, o Marcos pode falar um pouquinho também mais dessa parte de projetos, já que ele é o capitão de projetos, né? De operações. Tudo isso que a cara falou, depois a gente tem outro pequeno problema, que é colocar tudo isso aí em teste e garantir que vai dar certo. Então, se você ficar muito no papel e tal, não fazer os testes à parte, pode ser que chega no final o teu foguete ele vai dar errado. Então é muito importante você fazer teste de material, de resistência térmica,
em laboratório, em pequena escala, muito para não gastar dinheiro, né? Não gastar muito dinheiro. E para poder no final você chegar com o projeto inteiro validado e num tempo excelente. E por isso que as simulações de CFD, de estrutural, elas são muito importantes para isso. Para depois você pegar os dados e em laboratório validar tudo isso. E aí depois é só montar o foguete inteiro e deixar a criança voar. E aí 99% das vezes vai ter um resultado excelente. E é isso. Muito bom, pessoal. Vocês falaram muito bem. Isso mesmo. Agora o pessoal do Projeto Júpiter. Deixa eu até pedir licença aqui, que a gente tinha preparado uma apresentação para mostrar um pouquinho. Então, licença, a gente vai colocar aqui rapidinho. Foi. Então, acho que já entrou? Já entrou. Então, o projeto ele sempre começa... Nossa, desculpa. Bom, gerenciamento de projeto. O gerenciamento da decisão é uma parte legal, porque ele junta tudo que a gente vinha conversando antes, da projeto estrutural e a escolha de materiais. Porque uma vez que você tem um projeto, aí você vai ter que sempre tomar decisões de, por exemplo, colocar o paraquedas em cima da eletrônica, a eletrônica acima do paraquedas, posicionamentos. Desculpa, eu meio confuso. Enfim. Enfim. Você quer falar um pouco? Eu falo sim. Bom, a ideia do gerenciamento, assim como as outras equipes já vão falando, é extremamente importante ter um controle de todos os dados que vão sendo passados ao longo do projeto, né? A área de estruturas, como o próprio Alan já falou, é uma área que se conecta muito com as outras áreas do projeto, e é importante que tenha essa conexão ao longo de todo o planejamento do seu foguete, né? Desde os cálculos preliminares até o dia do lançamento, todo mundo conversando e fazendo as simulações, e sempre é quase uma análise cíclica, né? Você faz uma alteração, vê qual que é a consequência dessa alteração, ver se está tudo em dia do seu projeto, e assim continuar. A gente já falado que no Jupyter a gente utiliza várias abordagens, né? Uma delas é a simulação numérica, a gente utiliza softwares como o ENSYS, por exemplo, que a gente tem simulação de impacto de um tubo, tem também simulação de tração em uma das nossas peças, aqui também outra simulação de tração, aqui considerando um disco metálico, no caso, fica mais fácil de fazer uma simulação numérica. Os esforços considerados seriam de tração de abertura do paraquedas, como eu já tinha comentado, serão um dos nossos principais casos. Pode passar, Bruno. Tem também a comparação, né, entre ensaios entre os nossos cálculos analíticos e ensaios também. Aqui é um experimento de pêndulo bifiliar para a gente verificar qual que é o momento de inércia do nosso foguete, né? Que a gente projeta o foguete no CAD, vai alterando tudo lá, vai colocando as massas e tudo mais, e na nossa simulação de trajetória, um dos dados de entrada são momentos de inércia, né? E é importante você validar aquilo que você tem no computador, na representação do seu modelo 3D, validar na vida real também. Tem simulação, aqui é um exemplo da nossa simulação de trajetória também, seria um ponto muito importante, né? Sempre depois de cada decisão que a gente faz, sempre depois de cada reunião, mudou o diâmetro do paraquedas, mudou a massa do foguete, o sistema, vai mudar, as aletas não vão ser mais planas, vão ser, sei lá, algum formato de aerofólio. É importante passar isso para a simulação, ver como que o seu modelo está respondendo, ver se o apogeu está sendo parecido com o que você espera, se os esforços estarão
por exemplo, a aceleração máxima, uma coisa muito importante para a gente ficar de olho para depois fazer análise estrutural mesmo. Pode passar. Tinha um exemplo de ensaio, aqui um exemplo de ensaio experimental que a gente fez também, um ensaio de compressão axial, um dos tubos, como o Marcos tinha comentado, a gente faz em escala reduzida até mesmo para economizar, né? De carbono não é uma coisa muito barata. Pode passar, Bruno. O pessoal perguntou também de manufatura de materiais, como é que a gente faz, a gente tem exemplos aqui, uma manufatura à esquerda, uma manufatura bem simples, em volta de um tubo, esse é um tubo de PVC, esse PVC branco é utilizado em encanações de esgoto, né, de 3 polegadas, e a gente envolve a fibra de vidro e junto com resina epóxi, uma das nossas técnicas. À direita aí já é mais com fibra de carbono e dá para ver uma conexão de alumínio ligando esses dois tubos, né? Todos os nossos foguetes são praticamente todos bem desmontáveis. Pode passar, não. E tentar novas técnicas também, né? Aqui a equipe tentando à esquerda um novo tipo de laminação, que é laminação por enrolamento filamentar. Então, a técnica que ao invés de você utilizar uma malha, né, de fibra, você utilizar a fibra em fios, ela vem em fios, o que significa que ela vem bem mais barata, a gente consegue comprar com um preço bem mais em conta, mas tem um problema que aí você precisa, em geral, ter uma máquina para fazer um tensionamento desses fios. Inclusive, devido a esse tensionamento, pode aumentar a carga máxima admissível. E à direita, um exemplo de modelos que a gente está tentando fazer isso antes da pandemia, né? Então, fazer ogiva já impressa, já laminado em compósito também, e aqui a gente trouxe um exemplo de um molde de ogiva. Certo, Bruno? Certíssimo, deixa eu interromper aqui. E, bom, acho que é basicamente isso. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. É legal ver essas fotos, essas coisas também. Chega a dar uma saudade do nosso laboratório, né? Enfim, né? Agora o pessoal do Jedi, não é não? Bom, na nossa parte de gerenciamento, né, a gente não era tão organizado antes quanto está sendo agora. Então, com certeza, agora está bem melhor. E a gente está seguindo uma metodologia Scrum, né, ou Scrum, que é, tipo, nosso gerente de projetos, ele conversou com cada um dos subsistemas. No Jedi nós temos 4 subsistemas, que é o de aerodinâmica, o de propulsão, de eletrônica e o de materiais, né? E aí ele conversou com nós 4 e nós montamos um backlog de histórias, que é como a gente chama as tarefas que a gente tem que cumprir, né? Cada um determinado o seu valor de tempo e de importância, digamos assim. E aí a gente dividiu todas as tarefas em pequenos sprints. E cada sprint a gente tem que entregar um determinado número de tarefas até o final dos sprints e concluir todo o projeto, né? Isso organizou muito melhor a nossa execução das coisas. E a gente estava fazendo as coisas, depois voltando, e tinha a descobrir que isso não acontecia e tal. E aí a gente se organizou melhor com a entrada do nosso gerente, o diretor de projeto, né, na verdade. E aí, antes da pandemia, né, a gente usava uma coisa bem manual, assim, para ficar bem pregado na nossa parede lá na casinha do Jedi, pra gente olhar todo dia e, tá faltando isso aqui. Beleza. Só que aí com a pandemia a gente não pode mais olhar pra casinha, aí a gente tá usando mais o Trello agora. E de tempos em tempos, a cada 2 semanas, eu acho, ou a cada 3, eu não lembro agora exatamente. Mas de tempos em tempos a gente faz o sprint review, a gente revisa as histórias, né, os entregáveis daquele sprint e valida as tarefas com o nosso professor orientador, né? Ele sempre está ativo ali junto com o grupo, sempre está com a gente. E aí quando a gente valida as tarefas, a gente parte para a próxima. E aí sucessivamente. Assim, a gente meio que, quando entrega uma tarefa, né, entrega um entregável, a gente fecha ele, não mexe mais e avança. Porque se a gente ficar revisando depois de já ter validado, aí a gente perde tempo com coisas que não deveria perder.
Então a gente vai, termina a entrega, pronto, morreu ali. Vai ser daquele jeito e qualquer mudança tem que ser feita em cima do que já está definido. E aí vai seguindo. Assim a gente se organiza melhor. Caio, se quiser falar alguma coisa. É muito importante isso mesmo. Tipo, é sempre bom que tenha uma pessoa focada no gerenciamento de projeto. E porque é ele que é meio que a conexão mais ainda com os 4 subsistemas, né? Entre nós 4, nossos 4 setores, é ele que faz essa conexão. Por exemplo, qualquer mudança que a parte de estrutura faz, a conexão que a gente tem para transmitir isso para os outros 3 subsistemas, o que vai afetar neles, o que vai mudar no projeto deles, nosso gerente de projeto ajuda nisso. E uma coisa que eu queria focar bastante é que, tipo, a maioria de nós que entra na engenharia não estamos tão focados ainda em parte de gerenciamento, em parte de empreendedorismo. A gente meio que a maioria quer fazer lá, quer fazer o projeto, quer calcular, quer aplicar, quer construir essas habilidades de gerenciamento. Né? A gente não é tão focado pela maioria, né? Então, quando a gente acaba tendo que assumir esse tipo de papel na faculdade, coisa que a gente não tinha assumido, a maioria não tinha assumido fora da faculdade, esse papel de gerenciar uma equipe, é uma abertura nova, é um processo novo que a gente vai ter que estudar, a gente tem que ir atrás, a gente meio que a gente sente que todas as coisas pode dar um peso nas nossas costas, a gente se preocupa, a gente não começa a pensar só em nós, né? A gente começa a pensar no grupo todinho. Tudo que a gente faz, a gente pensa no grupo em si. E uma dica que eu posso dar é que, como a maioria não tem muitos conhecimentos de técnicas, de gerenciamento e tudo mais, quando for estudar, tenta aplicar. Esse negócio de estudar antes e não aplicar, esperar aplicar alguma vez na vida, não é muito bom. Porque todo aquele seu estudo, todo aquele seu conhecimento que você adquiriu, meio que ele vai se perdendo se você não for aplicando. Então, é sempre bom estudar sobre técnicas de gerenciamento, a gente faz muito isso, a gente é muito capacitado pelo nosso diretor de projetos, ele é muito experiente, né, em várias técnicas de open source, de projeto Scrum e em outras. E quando a gente acaba aprendendo, é bom sempre aplicar, né? Não existe aquela técnica de gerenciamento perfeita. Se existisse, estava todo mundo fazendo ela, mas não existe. Existem várias técnicas para várias situações e que a gente só precisa adaptar tais técnicas para nossa realidade. Então, é sempre bom ter o conhecimento e é sempre bom aplicar aquilo que a gente vai aprendendo. E também não só a parte da gerência do projeto em si, mas também a gerência das pessoas do projeto, né? Porque nós somos pessoas que estamos fazendo o projeto e nós, como gerentes, né, eu e o Caio, entramos agora na gerência do nosso subsistemas, a gente tem que saber lidar também com as pessoas. E aí, um bom gerenciamento das pessoas é importante para o progresso do projeto todo, né? E também a gestão do conhecimento, que as pessoas vão entrando, vão saindo e não vão deixando o seu conhecimento. Isso é uma coisa muito ruim no Jedi, que aconteceu muitas vezes. A galera entrou, aprendeu um bocado de coisa, saiu e não passou nada. E aí quem entrou teve que aprender tudo zero de novo. Isso foi muito chato. E aí nós, nova geração aqui, estamos tentando desviar desse problema e fazer todo tipo de gerenciamento necessário para as futuras gerações. Né? Sim. Quer dizer, Posso? Você comentou um ponto bem legal que é as pessoas entram, passam pelo projeto, saem e elas conseguem muito conhecimento, mas o conhecimento vai com elas, né? E o Scrum, Kanban, que por exemplo vocês estão usando junto com o Trello, acaba sendo bem interessante que a gente também usa, não é o Trello, mas uma plataforma bem semelhante, para se documenta isso. Então toda vez que você aprende uma coisa nova, você desenvolve, você ou documenta na forma de uma entrega, ou você pede para fazer um relatório, ou faz um memorial de projeto para quem vier depois conseguir pegar aquilo, entender e que esse conhecimento não se perca com a pessoa que saiu do projeto, ele seja de fato repassado. Então, é uma coisa que a gente também passa, a gente também fez, acho que todo mundo, né? E é muito importante sempre você garantir que o conhecimento vai se propagar, que ele não vai ficar com alguém. Na Brava a gente tem uma coisa bem parecida também. Desculpa cortar vocês, mas todo ano que a gente faz um processo seletivo, toda a turma nova que está interessada, o Matheus, que é o nosso capitão geral, junto com a nossa capitã de projetos, que é a Carol,
eles fizeram apostilas e vários materiais que falam todo o processo de como que é o projetar um foguete, a forma que a gente faz, todos os processos que a gente já passou, e a gente tenta passar um pouco para o pessoal que a gente já viveu, né? Tentar passar o nosso conhecimento que a gente já tem, mas também a gente incentiva eles a fazer um projeto, tipo, mesmo que simples, de um foguete bem básico, e fazer todo desde o começo até o projeto a operação de lançamento, para eles também ter uma noção, mesmo que, tipo, rápida e simples, para eles se integrarem mesmo de vez com a equipe, sabe? Então é bem bacana essa questão de passar conhecimento, é assim que funciona mais ou menos na Bravo. O Alan iria falar? Pode Sim, falar, Alan. um negócio que eu achei engraçado é o fato de que todo mundo aqui, eu acho, com a certeza que todo mundo aqui foi jogado em algum gerenciamento de algum projeto, basicamente. Ninguém aqui aprendeu numa matéria, em uma disciplina, como gerenciar um projeto. A gente é jogado e quando a gente vai procurar como gerenciar um projeto, tá lá 5 bilhões de ferramentas de gerenciamento de projeto, Kanban, 5S, WBS. Então, basta a gente filtrar, a gente aplicar, mesmo que sejam projetos pequenos na nossa equipe, a gente tem que saber aplicar no setor e ver o que é que dá certo. A gente, por exemplo, a gente pode falar do micro, a gente utiliza o Trello no micro, como assim? A gente utiliza o Trello em estruturas no setor, cada setor usa o Trello individual, e o ideal também seria que houvesse um Trello geral, para organizar todo mundo, gerenciar o projeto geral. A gente também utiliza WBS para destrinchar ao máximo os projetos, fazer com que se tornem uma tarefa gigantesca, que é lançar um foguete, se torne o mais simples possível. E também a gente pode utilizar, tem gente que usa gerenciamento de projetos, mas não sabe o nome, tipo PDCA. A gente sabe que é um ciclo, então essa aplicação de inúmeras ferramentas é bastante importante. E é uma coisa também que deve ser passada para todo mundo assim que sai da equipe, porque aprender isso do zero é muito complicado. É um pouquinho desesperador assim, porque você não sabe. Você está lidando não só com um projeto, você está lidando com pessoas também. Você está gerenciando uma equipe. Exatamente, Alan, é isso mesmo. Uma das coisas que a equipe fez ultimamente foi organizar o nosso laboratório. Antes, nosso laboratório era muito bagunçado, sabe? Era coisa ali, tudo misturado. Você entrava, o negócio. E a nossa vice-capitã, ela entrou e começou a aplicar também o 5S, né? Vamos Isso. descartar tudo que não presta. Ah, mas eu gosto de guardar esses ferros, pedaços, esses tubos. Vai servir agora? Você vai utilizar? Ele é necessário? Ele é bom? Está prestando? Não, tá não. Então, descarta. Então, a gente reformulou todo o laboratório, ficou muito bom mesmo. Agora dá até para andar, porque antes não dava para andar, negócio sério. E isso é um dos pontos, assim, de extrema importância para mim, porque agora a gente trabalha, tem uma visão mais ampla, um local mais livre de acessar. Isso é muito bom para quem trabalha, né? E também a gente utiliza o Drive. O Google Drive é utilizado constantemente. Isso, é exatamente isso que o Guilherme falou, né? Vocês falaram sobre o Trello, o Guilherme falou sobre o Drive, Alan falou sobre o PDCA, e tudo isso a gente utiliza, é bem interessante. E além disso, a gente também está fazendo uma bastante aplicação dos mapeamentos, né, Guilherme? A gente faz os mapeamentos de todos os setores, o que todos os setores fazem, e aí dentro desse mapeamento entra também o que a Carla falou, que é a questão de passar conhecimento para quem entrou depois do que a gente já fez. Então, dentro desses mapeamentos, a gente faz mapeamento de processos, onde dentro desse mapeamento de processos vai ter o tempo que a gente gastou com cada coisa, quanto tempo que a gente deve gastar, o que é que eu preciso para chegar por exemplo, numa determinada coisa em B, eu preciso passar por A. Então, eu vou dizer primeiro A para depois chegar em B e assim por diante. As conjunções, né, a junção das conjunções para chegar num objetivo final, tudo isso a gente faz também sob o aspecto do PDCA, né? E aí tudo isso faz parte também da organizacional. E se tratando da organizacional, apesar de também ser mais em foco de estruturas, só para concluir também isso daqui, é interessante também que cada equipe tem as suas subdivisões.
que a gente até chama de subsistemas, né? Eu vi vocês falando muito o termo subsistemas. E aí também, eu não sei de repente como é o de vocês, mas eu acho que é o Jedi, tô certo agora, Jedi? O nome? Eu acho que é o Jedi que, inclusive, Certo. não tem capitão, né? Então, como é que funciona no caso do Potiguar? A gente tem uma capitania, né, que é composto, no caso, a gente chama capitão e vice-capitão, ou presidente e vice-presidente, né? E aí, depois disso, é dividido em diretorias. Então, a gente tem uma diretoria de marketing e finanças, uma diretoria de gestão de pessoas, o pessoal de gestão de pessoas aí está assistindo, inclusive em peso, e aí tem também a diretoria de projetos, e aí, dentro dessa diretoria de projetos, é que vai entrar os setores, entendeu? Então, que seriam subsistemas, né? Recuperação, aerodinâmica, estruturas, propulsão e etc. Então, a gente tem esse funcionamento, e daí também está tudo a ver com o organizacional. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou vendo lá o setor de estruturas, o setor de estruturas estou trabalhando com o Trello dele pessoal, mas tudo aquilo dali vai ter uma interligação com o quê? Com a gerência de projetos. E tudo aquilo da interligação de gerência de projetos vai ter ligação com a diretoria em geral. Então, tudo vai estar atrelado, tudo vai estar uma coisa dependendo da outra. Então, por isso que quando a gente se fala até de planejamento, mesmo sendo um planejamento interno, é importante também um planejamento que parta de cima, afunilando até a base, digamos assim. Boa, isso mesmo, Alexandre. Nosso capitão aí, muito bom. Bom, pessoal, a gente está entrando agora na reta final. Bom, vamos agora para a parte da ratificação do que foi importante, do que nós abordamos, nós conversamos um pouco, certo? Um dos pontos que a gente conversou, que eu achei de extrema importância listar aqui, foi o processo de laminação. Como todas as equipes falaram, a gente trabalha com laminação e a gente tem buscado aperfeiçoar isso. Então, é muito bom saber que não é só o Potiguar Rocket que também está nessa dificuldade. Tem muitas equipes que estão ali buscando conhecimento para melhorar. Isso é muito bom, muito gratificante. E uma outra coisa é o gerenciamento, que é extremamente necessário, como o Caio até listou, que a gente tem que pensar no grupo em geral. Não é? A gente está gerenciando pessoas também, como o Matheus falou, e isso é muito importante, a gente não pode perder isso. Principalmente nesse período de pandemia, que as coisas estão meio que complicadas, a gente tem que entender o lado humano, né? Ah, porque o membro não fez aquilo, vamos conversar um pouco com ele, fica mais próximo. E uma das coisas extremamente importantes que a gente também passou por isso foi arquivar o conhecimento adquirido. Como o Bruno falou, relatório. A gente está voltando a abordar essa ideia do relatório para não perder nada, sabe? Fez um projeto, relatório. Fez isso, relatório, para a gente extrair que deu de certo naquilo. Para as próximas pessoas que entrarem, por exemplo, no Potiguar Rocket, no Jedi, saberem o caminho certo, né? E não começar tudo do zero. Então, isso aqui foi alguns pontos que eu levantei. Vocês podem também discutir a respeito de outros que vocês acharam bastante interessante, de forma bem breve, porque a gente já está um pouco atrasado. Adiantou, né, do tempo, mas é isso, o papo estava muito bom. Vamos ficar até 12 horas agora? Não, tô brincando, só calma. Agora, nesse período, tem prova? Tem a prova para sexta. Então, vamos correr. Nessa parte agora, pessoal, vocês podem falar um pouco mais do que vocês acharam importante, alguns pontos, de forma bem breve, e também já partindo para os agradecimentos finais, tá bom? Fiquem livres aí para agradecer e tal. Quem vai ser o primeiro? Vamos lá, vamos lá. Eu posso começar. Rapidinho, vai. Primeiro, eu acho que de todas as coisas que a gente falou, acho que as mais importantes, no caso, é ter uma boa organização, né, em questão de gestão de projetos, né, um bom entrosamento, eu acho, entre equipe, saber a comunicação é uma coisa muito importante, eu acho que todo mundo concorda nisso, e ainda mais a gente que é de estruturas, né, a gente sabe que a gente é bem importante, tipo, estar comunicando com todo mundo. Acho que é mais isso, também passar o conhecimento sempre adiante,
não só fazer as coisas, mas também levar isso para uma parte também mais acadêmica, mais teórica, né? Lembrar sempre que a gente faz parte de uma faculdade também, a gente está no ambiente acadêmico, né? E queria agradecer também a oportunidade. A Bravo agradece muito, tenho certeza que todo o pessoal que está acompanhando da Bravo está bem feliz da oportunidade também. E é isso. Muito obrigada. Valeu, Carla. Bom, já vou me emendar aqui, né? Bravo Full, né? Achei muito interessante da live, principalmente tecnicamente, né, uma transferência de tecnologia. Né? O pessoal aí que trabalha com os foguetes com materiais mais avançados e mais a parte estrutural, que é uma das mais importantes na área aeroespacial. Achei isso muito legal. E também agradecer vocês por darem a oportunidade da gente aqui conversar. E com certeza, igual a Carla disse, que toda Brava agradece essa oportunidade. E é isso aí. Bom, foi muito interessante essa reunião nossa, né? Não era o que eu esperava. Foi melhor do que eu esperava. E foi muito bom, assim, trocar conhecimento. Uma coisa que eu percebi de todas as equipes, inclusive a nossa, é que o que acontece com a gente acontece com qualquer empresa, né? Conhecimento e gerenciamento. Se não tiver essas coisas, qualquer projeto que você queira não vai para frente. E a gente tem que casar bem esse conhecimento. Como a Carla falou, né? Nós somos acadêmicos também, somos universitários. Então temos que fazer pesquisa, mas temos que gerenciar o projeto em si. Então é uma coisa necessária em toda a empresa que nós fazemos também, né? E agradecer a oportunidade. Se tiverem outra live dessa com aerodinâmica em foco, pode me chamar de novo aqui. Vamos junto. Bom, um ponto importante que eu queria falar é que não foi de alguma coisa que foi falado, mas do que estamos fazendo, né? Essa interação entre equipes é muito boa. A gente percebe que no Jedi algumas equipes do Nordeste que estão iniciando, elas acabam pedindo algumas dicas, opiniões para o Jedi e a gente ajuda bastante porque meio que quando a gente começou, lembro de algumas pessoas que foram atrás de outras equipes e não tinha essa comunhão, as equipes não queriam fornecer dados, não queriam fornecer conhecimento e até de certa parte a gente vê que aquele conhecimento que a gente teve dificuldade para conseguir, a gente não quer divulgar assim com tanta facilidade. Mas meio que não existe tanta integração tão forte entre as equipes ainda. Então, fazer esse tipo de integração, né, é muito bom. Como o Matheus disse, as equipes acabam passando por mesmas dificuldades, mesmos problemas, e não custa nada pessoas que já estão mais avançadas, equipes que estão mais avançadas, poderem ajudar aquelas que não conseguiram ainda, né, e estão passando por esse processo. Afinal, tipo, a tecnologia aeroespacial não é tão divulgada, né? Quando você vai pesquisar, você vê que ainda tem falta, você encontra mais material de outros países, russo, japonês, inglês, não tem muito material brasileiro, porque é difícil as pessoas divulgarem esse tipo de conhecimento. Então, é sempre bom ter essa interação entre as equipes. Tudo mais, é isso. Queria agradecer a iniciativa e é isso. Mais alguém? Bom, queria primeiro parabenizar a Potiguar pela iniciativa. Juntar todo mundo aqui é maravilhoso estar com pessoas que entendem o que a gente sonha, o que a gente sente, né? E obrigado, Potiguar, pelo convite. E acho que uma mensagem que seria legal de deixar é que, por mais que a gente faça coisas que supostamente de outro mundo, no final, tudo que a gente faz é sobre pessoas, seja gerenciamento, tempo, produção, o contato, no fundo, as pessoas que fazem tudo isso ser o que quer. Então, de novo, agradecer e obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer também, adorei a live, adorei a iniciativa da Potiguar, gostei muito dos temas que foram abordados aqui. Acho que a gente tem que investir em iniciativas como essa, de equipes compartilhando conhecimentos, acho que pode ser muito proveitoso. Mas é isso. Eu gostaria de também mandar um abraço aí pro pessoal do Júpiter que está assistindo, um grande
Gabriel, Fernanda, estão assistindo até agora, Lucas também sei que tá, certo? E, enfim, o pessoal da Engenharia Civil também que convidei, eu tava bem animado aqui, chamei todo mundo para assistir, e é isso, muito obrigado. Tô que nem o Matheus aí, se me chamarem de novo eu venho, mas se eu não for convidado também eu vou assistir com certeza, gostei muito. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, pessoal. Interessante. E é isso. O pessoal também do Potiguar Rocket fica muito lisonjeado em ter vocês aqui, porque, como foi falado, essa interação que falta, que a gente sente que falta. A gente começou, foi uma das atividades, falando bem breve, foi fazer tipo, meio que um benchmark com outras equipes, né? E a gente percebe muito isso, como foi falado, essa dificuldade de trocar conhecimento. Não, a gente não vai falar com vocês e tal. E, e vocês foram muito solícitos, assim, muito bom. A troca de conhecimento, a troca de conversa com vocês. E é isso, a gente tem muito a agradecer a vocês também por estarem aqui, por ter em meio, assim, um curto período, estarem aqui, terem agarrado essa oportunidade e a gente está conversando aqui. Então, eu também já agradeço bastante, foi uma oportunidade incrível. Alguém mais tem algo para falar? Alan, Matheus, Alan, Alexandre, querem falar alguma coisa? Agradecer? Não? Eu quero também agradecer a todo mundo, né? A participação de todos. Tenho certeza que foi muito interessante para cada um de nós. Obrigado aí a assistência, obrigado a todo mundo que nos assistiu. A gente vai dar agora mais 2 horas de live, mais um outro evento. E a gente sempre tem tido bastante assistência das pessoas. E parabéns às equipes participantes, parabéns ao trabalho que tem desempenhado. É isso aí, aquela velha frase, né? Juntos voamos mais alto. Então é isso mesmo. Não só juntos no sentido da equipe, mas as equipes, né? Então que a gente possa também estar sempre englobando isso. Obrigado por ter atendido nosso convite, mesmo sendo já feito na segunda-feira ali, né? Mas deu certo. Guilherme também, agradecer, Guilherme, foi o nosso host aí. Parabéns também pelo desempenho total. E aí é isso, pessoal. Tamo junto. Não sei se o Guilherme quer dizer mais alguma coisa, mas senão eu quero convidar para a gente fazer aquele velho print, Guilherme. Vamos. Mas, primeiramente, vamos agradecer o pessoal que está assistindo aí no YouTube, né? Pessoal, muito obrigado. A gente chegou a uma meta de 53 likes, tá certo? Então, pessoal que ainda está aí, segura aí que agora vai vir um sorteio. E foi um prazer também estar com vocês. Pelas dúvidas que mandaram, conversa no chat. Muito bom. É isso aí, pessoal. Vamos lá, o print? A foto? Bora. Quem tira? Quem tira? Eu? Vou tirar aqui. Tá certo? Tirei. Vou mandar lá no grupo. Prontinho. Essa redonda. Pronto. Vai fazer o sorteio agora? Vem lá, se ficou bom. Vamos pro sorteio, então. Tem que botar uma música de suspense aí. Né? Bota uma música de suspense aí, ó. Tá compartilhando aí. Se você ganhar, eu já sei, viu? Rapaz, ainda bem que eu vou botar do começo aqui, né? Porque se eu ganhar, não dizem que foi armação. Tá aparecendo aí? Tá. Vamos lá. @Potiguar. Vou até tirar aqui para não dizer que @Potiguar. Será que tem que botar esse arroba aqui antes? Vamos ver. Selecione a publicação. É essa, 148. Eita, subiu de 89 para 148. Vamos lá? E aí, quem será que é, Guilherme? Quem será que ganha? Stephanie? Luiz? Laura? Alex Matheus? Acho que vai ser esse Alex Matheus aqui. Não, vai ser não. Rafael Eduardo? Vamos lá? Eita. Sérgio 99 Yuri, aí! Parabéns, Sérgio 99 Yuri. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos conferir se foram obedecidas todas as regras, ok? Caso não sejam obedecidas todas as regras, a gente faz um novo sorteio gravado e publica lá nos nossos stories, ok? Então, parabéns, Sérgio 99 Yuri.
Sucesso aí. Tamo junto sempre. E vamos ver aí se foi obedecido todas as regras. Só para comentar, viu? O fato do Sérgio ser do Jedi não é mera coincidência, viu? Nem temos especialistas em hacker, nem temos isso. Especialista, é? Especialista em material, viu? Material e estrutura e integração. Né? Eu sou. Vazou a informação por aqui que houve um desvio aí, que o Guilherme foi comprado para esse sorteio, então vamos sortear outro aqui. Tô brincando, pessoal. Valeu, tamo junto, até a próxima. Quarta-feira tem mais, a partir certamente às 19 horas no Instagram, Potiguar Rocket Design, e aí daqui a 15 dias tem outra live através do YouTube. Então se inscreve no nosso YouTube, segue lá no Instagram, tamo junto, valeu pessoal, até mais. Valeu pessoal, vocês são demais, valeu. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Valeu, Rafael, nosso técnico de som. Tamo junto, você é sucesso, meu amigo. Você é sucesso, não falha nunca.